Oi gente, tudo bem? Meu nome é Mel Aranha e esse daqui vai ser o primeiro vídeo do meu canal. Nesse canal eu vou trazer pra vocês aulas de história, alguns comentários sobre livros, sobre atualidades, enfim. Eu procurei a plataforma do YouTube pra poder trazer pra vocês esses assuntos que eu gosto bastante de falar de uma forma mais ampla. Porque eu ficava lá no Instagram, eu sempre postava IGTV lá, falando de livro, falando de conteúdo histórico, e eu percebi que não estava tendo um alcance muito bom, talvez pela ferramenta de pesquisa do Instagram. Então eu trouxe esse tipo de vídeo aqui pro YouTube, que eu acho que é uma plataforma mais ampla, que mais pessoas podem ter acesso. Esse tipo de vídeo de hoje, que é o Literatura com Café, que é um nome assim, nada original, que veio à minha mente, eu faço o quê? Eu trago uma xícara de café, no caso aqui é um copo, e um livro pra gente conversar sobre. Nesse primeiro vídeo, eu achei crucial trazer esta obra aqui, que inaugurou o realismo no Brasil, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. E que eu, inclusive, gostaria de dedicar à minha professora de literatura, a professora Patrícia Barros. Nem sei se ela vai assistir esse vídeo, mas se ela assistir, foi a aula dela que me fez querer ler esse livro, então fica aí a dedicatória para a professora Patrícia. Vamos falar, então, sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas e discutir um pouco sobre a natureza do livro. Bom, para começar, para a gente entender essa obra aqui, a gente tem que falar um pouquinho sobre a escola e o contexto em que ela foi criada. A escola literária de Memórias Póstumas de Brás Cubas, como eu já falei, é a escola realista. O realismo, então, é a escola sucessora do romantismo, tá? O contexto de surgimento do realismo é mais ou menos ali na década de 1880, onde não só o Brasil, mas também a Europa está enfrentando várias mudanças sociais. E dentro dessas mudanças sociais, surgem muitas desigualdades. E aí, gente, são justamente essas desigualdades que levam essas obras realistas a denunciarem um pouco dos problemas sociais. Como sucessora do romantismo, o realismo vai se opor de uma forma gritante a essa escola. Eu não sei se vocês já estudaram isso em literatura, mas no romantismo tudo é idealizado, até a linguagem de se escrever é idealizada, é subjetiva, não é direta. E o realismo, ele vai fazer justamente o contrário. Além da linguagem direta, ele vai apresentar uma sociedade nua e crua. Tipo, ele vai representar o que há de pior na humanidade. Feita essa introdução sobre o realismo, vamos para a sua obra inaugural no Brasil, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Para começar, eu acho que a gente precisa falar que Memórias Póstumas é um livro assim que quebra todas as barreiras da época. Porque assim, ali pelo século XIX, quem é que comandava e quem é que fazia uso, principalmente, da arte? A burguesia. Quem tinha acesso à literatura, a essas coisas, era a burguesia. Então a arte era feita para a classe burguesa. E a primeira coisa que Memórias Póstumas faz é criticar horrivelmente a burguesia, é trazer o mais feio dessa classe social por meio do personagem principal, que é o Brás Cubas. Então, a primeira sacada do Machado de Assis é trazer o burguês para criticar o próprio burguês, né? E ele usa, nesse livro aqui, ele usa de uma ironia absurda para fazer isso, em diversas passagens do livro. O Brás Cubas, o personagem principal e a pessoa que escreve o livro, ele é uma pessoa totalmente mesquinha. Tem uma passagem do livro que o Machado apresenta essa face perversa da burguesia na figura do Brás Cubas, bem interessante, que é a seguinte: Brás Cubas está lá, andando, acho que é num cavalo, num jumento, num alazão lá, e ele ia cair desse jumento, dessa besta. E no que ele ia cair, um senhorzinho ajuda ele. E na hora que ele é salvo dessa morte, ele fica assim, atônito, muito feliz, né? E ele fica tipo, eu vou dar uma moeda de ouro a esse sujeito, porque ele salvou minha vida. E aí, passa um tempo, ele fica pensando com ele mesmo, ele... Não, quer saber, eu vou dar uma moeda de prata, porque não foi pra tanto, não precisou de tudo isso pra ele me salvar. Ele fez um esforço, mas não foi tanto. Então eu vou dar uma moeda de prata a ele aqui. Aí ele para, ele pensa um pouco de novo, ele faz... Não, quer saber, eu vou dar uma moeda de bronze. E aí ele para, pensa um pouco, fala, quer saber, eu não vou dar nada. Porque não tem necessidade de eu dar dinheiro a esse cara. Ele já era do instinto dele, ele já ia me salvar de todo jeito, já é o trabalho dele. Então não precisa nada. Ou seja, essa face avarenta do burguês, que depois de
pensar um pouco, ele decide que dar uma moeda de ouro a um cara que ia salvar a vida dele é demais. Outra coisa dessa crítica à burguesia, por que ele critica essa burguesia? Porque ele acha a burguesia hipócrita. A mesma burguesia que tá ostentando nos salões, que faz os bailes, que arruma os casamentos arranjados e que tá enriquecendo, essa burguesia só enriquece às custas do povo, que ela explora. Isso é bem interessante, porque o Machado escreve isso e ele escreve para a própria burguesia da época ler. Uma outra questão do Machado, em que ele está rompendo os grandes universos da literatura aqui, é a questão do defunto autor. Brás Cubas, que é o cara que escreve o livro, ele já está morto. Ele escreve o livro dele sendo um morto. E ele começa esse livro aqui com o dia da morte dele. Ele não começa pelo nascimento. Ele faz uma reflexão no início, falando assim, olha, eu ia começar pelo meu nascimento, mas como é meio chato, como é meio repetitivo, é meio monótono, eu vou começar então pelo dia da minha morte. E aí, ele não só começa pelo dia da morte dele, como ele dedica o livro dele ao verme que roeu o corpo dele quando ele morreu. Ó, tem aqui a dedicatória e ele fala bem assim: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Uma outra coisa interessante, que mais uma vez Machado traz a crítica do burguês na figura do Brás Cubas, é que o Brás, ele é uma pessoa totalmente assim, que é, como é que se pode dizer? Frustrada com a vida que ele teve. Ele tenta casar, o grande amor da vida dele que ele tenta casar dá errado, ele não casa, até nos 45 segundos do tempo, quando ele vai casar, que ele tá velho, a pretendente dele morre, ou seja, dá tudo errado na vida dele. Tudo que ele tenta fazer, seja entrar pra política, seja estudar em Coimbra, ele vai estudar, o pai dele paga uma universidade pra ele na Europa, e ele fala que assim, ele estudou, ele fez o curso, mas ele se considera um profissional não qualificado, porque ele tipo fez o curso sem dar muita atenção. Ele não faz o curso da universidade dele direito, ele não casa, ele não tem filhos. Isso é uma passagem bem interessante no final, que mais uma vez traz-se a crítica da humanidade nua e crua, da faceta perversa do ser humano. Que ele fala bem assim: não tive filhos e não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Então, assim, ele é um cara extremamente frustrado, que não conseguiu alcançar nada na vida. Quando ele tem uma ideia, assim, que ele acha brilhante, que pode mudar a vida dele, que é o emplasto Brás Cubas, ele morre. Uma coisa que é bem gritante também nessa obra aqui, como eu já falei, ele questiona bastante os ideais da escola anterior, que é o romantismo. Ele pensa, por exemplo, enquanto no romantismo os autores tratam o casamento como uma instituição amorosa, leal, honesta, o Brás Cubas e o Machado, né, por meio do Brás Cubas, ele desconstrói isso totalmente. Ele faz do amor um sentimento subordinado aos interesses sociais. Ele faz uma crítica ao casamento como uma instituição falida que só serve para atender aos caprichos de uma sociedade elitista. E ele desconstrói também, por meio de uma personagem, que eu vou falar mais pra frente especificamente, a figura da mulher idealizada, né? Que no romantismo a mulher é aquela virgem perfeita, idealizada, e em Memórias Póstumas de Brás Cubas ele desfaz isso. Eu queria falar, para encerrar um pouco, que eu acho que vale a pena a gente citar, as mulheres de Brás Cubas. Assim, no geral e principalmente, Brás Cubas ele teve 3 mulheres, que é Marcela, Eugênia e Virgília. E cada uma representa uma mulher na sociedade. A Marcela é uma mulher que dá o prazer carnal. É o primeiro romance que Brás Cubas tem de verdade. Daí tem a Eugênia, que a história da Eugênia é bem interessante, porque o que é que ela representa no Brás Cubas? O preconceito da sociedade da época. Porque assim, ela é uma mulher perfeita, que ele acha bonita, que tem várias qualidades, que é refinada, mas que quando ele vê, ela puxa numa perna. Ele desiste de casar com ela. Tipo, ela era a mulher perfeita pra ele casar, mas ele desiste por causa do problema que ela tem na perna. Então aí, o Machado tá fazendo uma crítica direta ao preconceito da sociedade da época. E terceiro, a gente tem a Virgília. Virgília, minha gente, é o grande amor da vida de Brás Cubas. Tipo, é aquele amor que inclusive tá presente no enterro dele lá. E assim, com Virgília, ele ia se casar. O pai dele arranja um casamento dele com Virgília pra ele virar político e pra se casar com ela. Só que aí surge na jogada um cara chamado Lobo Neves. E Lobo Neves, ele vira político no lugar de Brás Cubas. Quando ele vira político, Virgília vai se casar com ele, porque ele promete pra ela que ela vai ser marquesa. E aí ela acaba se casando com Lobo Neves e não casa com o Brás Cubas. E aí
Lobo Neves meio que vira o desafeto de Brás Cubas, só que eles continuam amigos. Eles continuam amigos. O Brás Cubas mantém uma relação extraconjugal com a Vigília, que é a esposa de Lobo Neves. E eles mantêm essa relação escondida. Eles compram uma casa, chamam uma governanta de confiança de Vigília, que é a Dona Plácida, pra ela ficar lá nessa casa. E eles ficam se encontrando nessa chácara. E nisso tá mais uma grande crítica do Machado de Assis à sociedade. Tem uma última coisa que eu gostaria de falar, que eu era pra ter falado antes, mas eu esqueci, só tô lembrando de falar agora. Tem um trecho do livro, aqui no capítulo 24, ele fala o seguinte: talvez espante ao leitor a franqueza com que lhe exponho e realço a minha mediocridade. Advirta que a franqueza é a primeira virtude de um defunto. O que ele quer dizer aqui? Ele faz uma crítica direta à vida, que tipo assim, a gente vive cheio de filtro pra falar o que a gente pensa na vida, porque os moldes da sociedade ditam o que a gente pode falar, o que a gente não pode falar, o que é de bom tom a gente falar e o que não é de bom tom a gente falar. E depois da morte não existe esse filtro, não existe isso. Então ele fala o que ele quiser. Na vida, o olhar da opinião, o contraste dos interesses, a luta das cobiças obrigam a gente a calar os trapos velhos, a disfarçar os rasgões e os remendos. Mas na morte, que diferença, que desabafo, que liberdade. Como a gente pode sacudir fora a capa, confessar lisamente o que foi e o que deixou de ser. Resumindo, na vida, a gente tem um filtro para falar as coisas. Na morte, não, a gente fala o que a gente quer. Eu achei um livro fantástico, cheio de crítica social, muito bom. Pra mim, fluiu muito bem. E eu super recomendaria isso, assim, para as pessoas lerem. Na verdade, eu recomendo muito para todo mundo ler. Então, se vocês tiverem um tempinho, gente, é bem fininho, dá pra ler facinho. Então, é isso aí. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se te ajudou, deixe seu gostei, se inscreva aí no canal e compartilhem com seus amigos, porque vai ajudar muito na divulgação. Café e axé pra vocês e até o próximo vídeo.